E aí, o que você pensou sobre mim? Aí, quando eu vi ela pela primeira vez, eu pensei... Em comemoração ao mês dos namorados e ao mês do orgulho LGBTQIA+, nós decidimos fazer uma série de vídeos especial pra você. E nessa série de vídeos a gente vai compartilhar um pouco sobre o nosso relacionamento, sobre os segredos escondidos que vocês aí querem tanto saber. Então nós teremos vídeo essa semana de segunda a sexta, todos os dias às 7 horas da noite. Então fique ligado aí que esses vídeos vão sair, vai ter pré-estreia aí desses vídeos todos os dias às 7 horas. E eu vou estar em todos eles! Participação especial minha nessa série. A Erika gostava muito de aparecer, gente. Muito. Quem é a mais aparecida? Tinha que ter essa pergunta. Tá. E lá nos meus stories eu perguntei pra vocês o que vocês queriam saber sobre nós. E uma das perguntas que a gente mais recebeu, apesar da gente já ter contado isso pra vocês algumas vezes, é como a gente se conheceu. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história com alguns detalhes e algumas peculiaridades a mais do que aconteceu ao longo dessa história. Primeiro que a gente tá junta há um ano e meio. E a gente se conheceu porque o canal da Lari tem uma websérie, não sei se você já assistiu, se não assistiu. Giovana, bota o link! É assim que faz? Não é a Giovana que bota, sou eu. É tu. Vamos fazer de novo? A gente se conheceu durante as gravações de Manu, que se você acompanha este canalzinho você já deve ter visto que a gente tem uma websérie aqui ficcional. E a Erika é a diretora de fotografia dessa websérie. Quando a gente foi gravar essa websérie, o John, que é o diretor e roteirista da série e um dos meus melhores amigos também, ele me perguntou se eu tinha alguma exigência com relação à equipe da série. Só que fazia muito tempo que eu tava fora do Brasil, que eu morei fora um tempo e eu tava voltando por causa da série, por causa de outras coisas. E eu já não conhecia mais ninguém, porque eu fiquei quase 3 anos fora. E aí a única exigência que eu fiz pra ele é que eu queria que a diretora de fotografia fosse mulher, porque era uma história sobre mulheres. E eu achava que era uma série que precisava ser contada do ponto de vista feminino, assim, né? Com esse olhar de uma mulher que provavelmente já passou por algumas coisas parecidas com a Manu. E o que acontece é que diretor de fotografia, normalmente, a maioria são homens. E aí a Erika aceitou fazer a série só porque ela era muito amiga do John. Ela nem leu o roteiro direito, não, ela nem viu o meu canal. Não vi. Mas ela falou, tá bom, vai, vamos fazer. Não, é o John. Não, eu topei fazer porque era um projeto que eu ia fotografar e o John que tava me convidando, e aí eu topei. E aí, o que você pensou sobre mim? Aí, quando eu vi ela pela primeira vez, eu pensei, é blogueirinha. É blogueirinha. Com muito respeito a todos os blogueiros deste Brasil. Assim, essa era uma visão, uma crença limitante que eu tinha antes. Mas porque hoje você é bem blogueirinha, né? Inclusive ela ama estar aqui. Na época eu tinha esse preconceitinho aí, meio... Não conhecia nada, nem ninguém, e aí achava essas coisas assim. Olhei pra ela e pensei, não vai rolar essa mina aí, ó, na moral, não sei não. E a primeira vez que eu olhei pra Erika, eu vi e falei, nossa, puta artistinha ela, vai ser um porre de lidar com essa menina no set. Por que eu fiz essa exigência pro John? Não tinha nada de artistinha. A gente veio fazer uma visita de locação, que a série foi gravada na casa dos pais da Lari. A gente foi fazer uma visita de locação, que é quando você vai olhar o lugar pra ver como que você vai gravar ali, enfim. E aí a gente começou a trocar uma ideia. E aí a gente veio, na volta pra São Paulo, a gente trocou uma ideia absurda, assim, e foi muito legal. E aí, quando a gente começou a gravar, a gente se identificou pra caramba. E eu tava passando por vários processos, assim, na minha vida. E que eu não conseguia me abrir nem com os meus melhores amigos, assim. Eu não conseguia me abrir com ninguém. E aí eu consegui me abrir com quem? Com este ser humano aqui. E nisso a gente se aproximou pra caramba. A gente ficou muito próxima e aí... Deu no que deu, deu né? No que deu. Isso acabou calhando, assim, bem com uma fase que quem assistiu esse vídeo aqui no canal, que é, né, ter me entendido bissexual depois dos 30, vou deixar o link por aqui. Logo depois que eu me separei do meu casamento, eu tinha esse questionamento pra resolver dentro de mim, né? Se eu era bissexual ou não. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia entender isso de uma vez por todas antes de eu me relacionar com um cara, né? E aí eu lembro que a gente tava nas gravações, num dos dias, eu vou tentar procurar essa conversa que foi com a Gi, que está aí deste lado, editando o vídeo, que a gente tava conversando sobre várias coisas. Eu já vinha falando com ela há muito tempo que eu precisava ficar com uma menina pra entender isso que eu tava sentindo e tal. E aí uma das coisas que eu falei pra Gi de cara foi, nossa, se eu tivesse que ficar com uma mina, seria com a Erika. Aí a Gi respondeu alguma coisa do tipo assim, nossa, ela tem cara de quem manja muito das coisas. Foi alguma coisa assim que a gente falou, não me lembro exatamente as palavras.
E aí, eu e a Erika, a gente tem um problema muito sério, que a gente é muito lisa, assim, a gente é muito simpática, a gente é muito, assim, de tocar, né? Essa quarentena a gente tá sofrendo de não poder tocar nas pessoas. E a gente começou a criar muito essa dinâmica, assim, né? Dessa amizade que toca, essa amizade que rola esse negócio de conquista, né? A gente tem muito isso, até com os nossos amigos mesmo, a gente gosta de jogar um charme, assim, tudo. E aí começou a rolar um pouco essa dinâmica, assim, e aí eu fiquei bem confusa de entender se ela tava realmente dando em cima de mim, ou se eu tava viajando, porque eu nunca tinha vivido essa dinâmica com uma mulher, então foi muito confuso pra mim. Eu não sabia se ela tava querendo ser só minha amiga, ou se tinha alguma coisa a mais, assim. Acho que rolou esse sentimento dos dois lados, né? Porque a Erika sabia que eu nunca tinha ficado com nenhuma mulher. Eu pensava que ela era hétero, eu ficava muito confusa, assim, meu Deus, será? Não e aí sei. uma das coisas que aconteceu ao longo desse processo foi que, logo depois de ficar com a Erika, eu entendi que a bissexualidade fazia parte de mim. Mesmo, né? Mesmo. Né? Pra mim foi uma coisa quase como apertar um botão, assim. A gente ficou e eu falei, tá bom, é isso. Não foi um processo muito tenso, interno, de meu Deus, eu também gosto de ficar com meninas, porque foram mais de 10 anos digerindo isso dentro de mim e tipo, será que eu gosto? Será que não? Então, quando de fato eu fiquei com a Erika, pra mim foi tipo assim, eu preciso saber disso, tipo, de uma vez por todas. E a Erika sabia de tudo isso, ela sabia desse questionamento, ela sabia que ela era a primeira mulher, ela sabia disso tudo. E aí começou a acontecer um fenômeno que... O que você vai falar? que a Erika começou a questionar muito a minha bissexualidade, né? Você começou a botar um pouco à prova. E no meu ponto de vista, eu pensei que ela era uma pessoa se descobrindo e tal, mas, né... Não imaginei que ela fosse querer ficar de fato. Eu acho que era mais uma defesa, medo, entendeu? Com certeza. Era com medo. Certeza. E aí eu ficava dizendo que ela era hétero, que nossa, ficava botando a prova. Eu fui bem chata, na verdade, mas tudo era medo. E toda hora me questionando muito, tipo assim, mas você não vai sentir falta de homem? Você não vai sentir falta de, né, 3 pontinhos? Nossa, eu falava assim, com isso, com esses termos, assim? Nossa, que pessoa escrota. E uma coisa que eu poderia ter feito era ter deixado essas coisas passarem, bem com esse pensamento de tipo, isso aí é uma insegurança, isso é bobagem e tal. Só que eu não conseguia deixar essas coisas passar porque me ofendia e porque colocava em xeque uma coisa que pra mim foi uma coisa que eu demorei 10 anos pra entender, né? Uma vez que a minha sexualidade tava bem entendida pra mim, assim, ninguém podia muito questionar ela. Então eu acho que foi muito importante eu não ter deixado isso passar, assim, né? E ter tipo, vamos seguir em frente e tal. Quando a gente ficou, eu tinha muita coisa em jogo pra mim. Então eu fiquei com muito medo de me jogar numa parada e ser só tipo, ela tá testando, ela tá vendo, tá se descobrindo e tudo mais. É óbvio que não foi essa atitude que ela tomou, mas esse era o meu medo, né? Era essa projeção que eu fazia do que a gente tinha. E todo momento, assim, que a gente tava junto, eu falava pra ela que eu não podia garantir que isso aqui ia virar um relacionamento, né? Não era porque a gente tava super apaixonada desde o começo que aquilo podia ser só, né, um fogo no e que ele ia passar. E eu tinha muito medo disso também, né? De você colocar uma puta expectativa na gente e, na verdade, não ser isso, assim. Ser... Não necessariamente porque eu tava ficando com uma mulher pela primeira vez e ser essa questão de experimentar, mas por ser um relacionamento que, como vários que a gente começa no começo, começa aquele fogo e depois ele vai embora. Na verdade, era só uma paixão louca e que depois ela some, né? Enquanto você via isso entre se relacionar com uma segunda pessoa, eu via isso, tipo, a primeira vez que ela tá ficando com uma mulher. Então, era diferente a forma como a gente enxergava isso. E como eu passei por algumas situações de ficar com mulheres, que era a primeira vez, e acabou, tipo, me machucando, então eu projetei que isso aconteceria de novo na nossa relação. E no fim, era só medo e eu acabei tendo essas atitudes escrotas. Hoje, obviamente, que eu já entendi o que aconteceu e estamos aqui, né? Mas no início deve ter sido muito chato pra você ter que ficar lidando com eu botando à prova isso, né? E uma coisa que eu acho que a gente também tem que ter em mente é que, assim, você falou uma frase que eu não concordo totalmente com ela, né? Que você falou assim, eu já fiquei com várias meninas que ficaram a primeira vez com outras meninas e me machucou muito. Mas eu tenho certeza que você também já ficou com várias meninas que eram sapatão e também te machucaram muito. Então, tipo, sim, não é uma exclusividade, porque eu acho que esse é um pensamento muito grande que
mulheres lésbicas têm com relação a mulheres bissexuais. Tipo, de fazer essa associação. Mas eu tenho certeza que você já sofreu o mesmo tanto com mulheres que também só ficam com mulheres. Então, assim, não é... Eu acho que é uma coisa que a gente usa como justificativa pra se proteger e de uma maneira muito errada. Porque isso poderia acontecer em qualquer configuração de relacionamento. Não importa gênero, sexualidade, não importa nada disso. Em algum momento você vai viver algum tipo de relacionamento que vai te machucar, né? Então eu acho que aos pouquinhos a gente foi desconstruindo essa ideia meio que tá no inconsciente coletivo, né? De que mulheres bissexuais podem te trocar por um cara, mulheres bissexuais estão te testando, né? Acho que a gente foi desconstruindo um pouquinho isso. Porque mulheres bissexuais sim podem te trocar por um cara, assim como mulheres lésbicas podem te trocar por uma mina. Ela pode te trocar, ponto, não importa o que vem depois no restante dessa frase, né? Eu recebo bastante mensagens sobre isso e foi até por isso que a gente queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que aqui no meu canal e nas minhas coisas a gente nunca tinha falado abertamente sobre esse assunto. E eu acho assim também que a gente não pode também invalidar o sentimento de uma mina que tem esse medo. É assim, você não pode ser escrota como eu fui, né? E tudo bem, você pode sentir esse medo, mas eu acho que você tem que, ao invés de tentar enganar esse medo, substituir ele por nada, fingir que ele não existe, só pensa que só são pessoas. E o ponto é o que a gente falou, né? De ser trocada e só. E questionar por que você sente isso, né? Da onde isso vem. Não, eu sei de onde vem. Vem do fato que uma pessoa bissexual, se ela tiver medo de viver uma relação com uma mulher, por exemplo, ela pode optar, entre aspas, de ficar com um cara. E viver um relacionamento heteronormativo, né? Por medo de se jogar. Então, assim, esse é o medo da mulher sapatão, entendeu? Não é que é inválido esse medo, só que a gente tem que tomar cuidado também com a forma como a gente se relaciona, com a forma como a gente projeta os nossos medos e invisibilizando outras pessoas, sabe? Pra se relacionar, tem sempre que ter duas pessoas, né? Não dá pra uma só pessoa se relacionar sozinha. Ou pelo menos duas pessoas querendo. Sim, ou mais. Então, nesses próximos vídeos, agora a gente vai ter várias conversas super gostosas de muitas perguntas que vocês fizeram pra gente. Então, amanhã, aqui estaremos neste mesmo horário pra gente dividir algumas coisas bem divertidas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag aqui. Ai, que vídeo bom! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Pela 15ª vez, Giovana, não sei quais são os arquivos que eu vou te mandar. Para de ficar olhando pro monitor e para de ficar arrumando seu cabelo. Nossa, seu óculos tá cheio de cabelo. Mas tudo bem, ninguém tá vendo, nem você, então tá tudo bem. Calma aí, desculpa, Giovana, vamos começar. Bom, para de passar a mão aqui. Fala você, eu vou só complementando. Não, pode. Eu sei tocar esse você fica passando a mão, o áudio tá todo cagado. De novo, Giovana, perdão. Para de mexer nas coisas, você tá tirando pelo, você tá tirando cabelo. Fala com as pessoas olhando na câmera, você sabe como é fazer isso. Eu tenho vergonha, eu sei quando é o meu... Tá. Quando tá na vertical você consegue, quando tá na horizontal você não consegue. Tá. Você consegue? Foi mal. Fica parada? Um segundo! Me perdoa, eu não tenho prática com o YouTube. Vai. Foi mal. Desculpa. Mas você não precisa virar uma estátua. Tchau, Gi. Desculpa a dificuldade desse vídeo, a gente vai melhorar. No próximo não vai ter. Vai sim, mas menos.